Vamos para mais uma dica de direito penal e agora sobre as medidas descarcerizadoras, aquelas medidas que visam evitar que o agente tenha que ficar cumprindo pena privativa de liberdade. Algumas medidas são só dos juizados especiais, só do procedimento sumaríssimo, outras não, veremos cada uma. Então, começando pelos dos juizados especiais, temos a composição civil dos danos e a transação penal. Essas duas são medidas próprias dos juizados, ou seja, para aqueles crimes que têm a pena máxima de 2 anos. A composição civil dos danos é um acordo feito entre a parte e o agente que está sendo denunciado, que seria denunciado, para que o agente recomponha o dano e a punibilidade seja extinta. Ela também é possível na ação penal pública incondicionada, mas aí nesse caso a pena vai ser só diminuída, é uma causa de diminuição da pena. Até porque o interesse não é só da parte, não vai ser só do Ministério Público, mas de toda a sociedade. Na transação penal, é um acordo feito pelo MP. O MP busca esse acordo para evitar ter que iniciar o processo. A transação penal, a pessoa vai ter que cumprir, ela tem que aceitar cumprir também as penas equivalentes àquelas restritivas de direito, proibir de ir em algum lugar, proibir de fazer determinada coisa ou multa. E é interessante ressaltar que na transação penal não existe um culpado ou inocente. O acordo foi feito e aí a denúncia nem é instaurada. A suspensão condicional do processo, apesar dela estar disposta na lei dos juizados especiais, ela também serve para alguns crimes que não são dos juizados, que vão ser do rito sumário normal. Por quê? Porque ela é equivalente para todas as penas mínimas de até 1 ano. Se a pena é mínima, vai caber a suspensão condicional do processo. Aí, o que acontece? Após instaurada a denúncia, o MP vai propor o sursis, a suspensão do processo, falando para o indiciado cumprir alguma restritiva de direito, multa, e a pessoa, se aceitar, vai ficar com o processo suspenso de 2 a 4 anos, que é conhecido como período de prova. Depois desses 4 anos, se tudo correr bem, o processo vai ser extinto. Então, nesse caso, o indivíduo também não foi condenado e também não foi absolvido. Ele não é considerado culpado nem inocente. Só houve um acordo. Por fim, temos a suspensão da pena, suspensão condicional da pena. Na suspensão da pena, não é para os crimes do juizado, são para os crimes que têm penas maiores, que são do rito sumário e ordinário. Houve todo o processo, houve uma condenação e houve uma sentença, e nessa sentença a pena foi de até 2 anos. E não pôde ter restritivas de direito. Por quê? Por algum dos requisitos que impediu. Por exemplo, ter sido um crime praticado com grave ameaça, com violência, se o agente for reincidente em crime doloso. Então, teve uma sentença e essa sentença teve uma pena privativa de liberdade de até 2 anos que não pode ser substituída. O que é a suspensão da pena? O agente vai ter que cumprir alguma medida, tipo de restritiva de direito, proibir de algum lugar, fazer alguma coisa, por um período de prova também de 2 a 4 anos. E depois desse processo, depois desse período, a pena dele vai ser extinta. É bom lembrar também que os requisitos para a suspensão da pena e suspensão do processo são os mesmos e que a reincidência ela é contada em 5 anos, depois de 5 anos da extinção da pena. No caso da suspensão do processo e da suspensão da pena, essa contagem de 5 anos inicia com o acordo que iniciará o sursis processual ou penal. É isso aí, galera.